E essa é a pergunta que a gente mais recebe nas redes sociais. O Herb é realmente confiável? Fica com a gente até o final desse vídeo, que a gente vai explicar pra vocês a nossa experiência aqui com o hotel urbano, né? Tudo que a gente já viajou com ele, se a gente teve problema, se realmente é golpe, se é uma furada ou não. Então fica aqui até o final do vídeo que a gente vai explicar tudo isso pra vocês. Olá, então eu sou Dalton Peixoto. Eu sou Edmar Sena e esse é o canal de Viagem Marcado, onde nós falamos sobre dicas de viagem. E hoje é um tema muito procurado tanto nas redes sociais, nos vídeos aqui no YouTube, a respeito da reputação do Herb. Hoje a gente vai falar um pouco das nossas experiências que nós tivemos com essa plataforma. Mas mais recentemente, várias pessoas estão vendo diversos vídeos aí falando que a Herb está cancelando os pacotes de viagem de 2022 e 2023. O que nós temos para falar é que só esse ano nós já fizemos 3 pacotes e vamos fazer o 4º agora da Herb. Esses pacotes que estavam comprados desde 2019 e por conta da pandemia nós não conseguimos fazer naqueles anos. É claro que diante da pandemia a Herb entrou em contato conosco fazendo a prorrogação desses pacotes, né? É isso aí. Então a gente teve, que nem o Edmar comentou, né? Tem pacotes que a gente comprou lá atrás, em 2019, para viajar em 2020, 2021. Só que por conta da pandemia, eles prorrogaram, né, a data desses pacotes, fazendo a validade deles se estender agora até 2022 ou 2023. Então isso é uma coisa que, na verdade, não tem muito a ver com a Herb, né? Foi realmente por conta da pandemia, pelo fechamento das fronteiras. Então, teve países que a gente ia viajar, por exemplo, Estados Unidos, que a gente teve uma crise bem grande da pandemia, que a fronteira ficou fechada, então eles não permitiram a entrada de brasileiros, de fato. Então a gente teve que realmente estender a validade do pacote para poder conseguir viajar só agora. Isso. E ainda mais no início da pandemia, lá nos anos 2020, depois de 2021, nós ainda estávamos caminhando referente à questão da vacinação. Então, por conta disso, diversos países ainda tinham várias restrições de entrada, inclusive que nem estava aberto para turismo também. E aí, por conta disso, muitos pacotes tiveram que ter aí os seus prazos e as suas validades prorrogadas. Só que o que está acontecendo agora é que muitos clientes que compraram pacotes da Herb recentemente ou ano passado estão recebendo um e-mail, onde a Herb está oferecendo 3 opções. Uma delas é o cancelamento automático do seu pacote, onde você vai ter aí o estorno do valor pago, a possibilidade também de prorrogar, né, para mais um ano a validade desse pacote, com a justificativa de que, por conta da situação econômica de diversos países, e principalmente na nossa economia, eles não estão conseguindo localizar voos naqueles valores um pouco mais baratos que é com que a Herb trabalha, né? Exato. Então, se você não conhece exatamente como é que funcionam os pacotes da Herb, né? Já viu aí os pacotes, os preços deles que são bem atrativos, né? Mas não sabe como é que eles funcionam. Basicamente, eles funcionam assim. Você não tem uma data fixa para sua viagem, igual você pegaria numa Decolar, alguma outra agência, como a CVC de viagem. Então, você fica com uma data flexível, que a gente fala, né? Então, você compra o pacote e ele tem um período de validade. Então, normalmente esse pacote ele é válido entre março até novembro de cada ano. E aí você pode escolher qualquer uma data ali dentro desse período para poder fazer sua viagem. Então você vai lá e dá 3 opções de datas que você gostaria de viajar. E aí o Herb vai lá e te manda a confirmação, né, de uma dessas datas ou uma data próxima delas para de fato fazer sua viagem. Você vai lá e confirma se você realmente quer fazer ou não. E a terceira opção que a Herb está mandando, encaminhando os e-mails para o cliente, é também você trocar aí o valor que você pagou para esse pacote com uma carta de crédito, onde você pode utilizar esse valor com qualquer outro pacote que tenha dentro da plataforma. Então isso vem assustando diversos clientes que já tinham comprado, até mesmo já estavam se planejando e até mesmo agendado as datas na plataforma e receberam de repente esses e-mails dando essas 3 opções para o cliente. Muitas pessoas estão ficando assustadas quando estão recebendo esse e-mail. Mas o que a gente quer mostrar aqui para vocês não é em relação a isso, e sim a nossa experiência que nós já tivemos com os pacotes que nós compramos desde 2019 e conseguimos fazer aí a partir desse ano. É isso aí. Então, falando desse ano, a gente já fez o nosso primeiro pacote que a gente fez internacional com a Herb. Foi uma viagem para os Estados Unidos. A gente pagou R$ 1.500 na época. E já estava incluso tanto Orlando quanto Miami. Então a gente ficou... Hospedagem, né? Isso, a gente ficou hospedado 3 dias em Miami, mais ou menos, com café da manhã, na beira do mar, né? Em Miami Beach. Depois a gente ainda tinha um carro incluso. Então a gente tinha um carro incluso para poder dirigir até Orlando.
E aí lá em Orlando, a gente teve mais 4 diárias, né, também com café da manhã, num hotel super legal, onde a gente pôde aproveitar lá os parques da Disney, Universal, e poder conhecer mais ali a região. Só pra vocês terem uma ideia, né, há 2 anos atrás, a gente também foi para os Estados Unidos para essa mesma viagem, assim, a gente também foi para Orlando e Miami, só que por conta, e só de passagem aérea, a gente pagou R$3.200 na época, só de passagem aérea, sem E contar... praticamente é o dobro do pacote, com tudo isso incluso que a gente comprou na Herbie. Na Herbie, né? Então o preço realmente ele é muito atrativo. Então, de fato, a gente estava um pouco apreensivo, né? Sobre se ia conseguir viajar mesmo, se era golpe ou não, né? Porque, de fato, o valor estava muito baixo para o que estava oferecendo no pacote. Mas, gente, realmente é verdade, assim, o pacote funciona. Realmente eles dão todo o suporte da viagem, né? Tanto o voo, quanto o carro, quanto os hotéis. A gente não teve problema com nenhum desses daí, nem com reserva, nem na chegada na estadia, né? E essa é a maior dúvida de todas as pessoas, né? Quando se depara com uma promoção dessa da Herbie nas redes sociais ou entrando diretamente na plataforma. Por que eles conseguem fazer um valor tão mais em conta, tão mais barato, se você fosse comprar por qualquer outra empresa de viagem, ou mesmo por conta como nós fizemos na nossa primeira viagem para os Estados Unidos? É porque, como o Dalto falou, eles trabalham com essas datas flexíveis. Então, eles conseguem aí negociar tanto com as companhias aéreas, os hotéis, e aí, como tem essa flexibilidade de datas, ele consegue custear, na verdade, esses pacotes e fazendo essa promoção para os clientes, né? Mas isso acaba causando uma estranheza, porque às vezes é muito mais em conta do que se você fosse comprar diretamente numa agência de viagem. É isso aí. Então, falando mais ou menos desse ano, né? A gente viajou, então, para essa viagem para os Estados Unidos, que a gente fez Orlando e Miami. Uma outra viagem que a gente fez com ele foi para aqui, para América Latina, né? Que a gente foi para Argentina e para Montevidéu, no Uruguai, né? Os dois países no mesmo pacote também. E um outro pacote que a gente fez mais recentemente agora foi para o México, que a gente ficou lá no México, em Cancún e Playa del Carmen também. E agora, o que a gente vai fazer daqui 2 semanas, a gente vai viajar para Tailândia também, tudo pela Herbie, então em nenhum desses pacotes a gente teve nenhum problema, mas a gente gostaria de trazer aqui para vocês algumas coisinhas, né, que aconteceram aí durante as nossas viagens, para vocês ficarem atentos também com a Herbie, não necessariamente problemas, assim, mas coisas que tem que ficar atento. Então a primeira coisa que a gente vai comentar aqui é sobre o recebimento da data do seu agendamento da viagem. Então, que nem que a gente comentou, quando você faz a compra do pacote lá para a Herbie, você diz lá mais ou menos 3 datas que você gostaria de viajar com eles, né, dentro daquele período que está válido do seu pacote. E aí você escolhe essas 3 datas e aí, segundo o site deles, né, durante 45 dias antes da primeira data escolhida, eles têm que te enviar, né, a confirmação do voo. Então, qual voo você vai pegar, o horário, para você poder confirmar se de fato você vai querer fazer aquela viagem ou não. Essa é a primeira dica que a gente vai dar, fique atento a esses 45 dias antes, porque o que pode acontecer? Chega aos 45 dias e eles não mandam um e-mail, aí você tem que entrar em contato com eles pelo chat para poder questionar por que não recebeu o e-mail ainda, e aí eles abrem uma requisição e te mandam rapidamente ali. Ou então, fica bastante atento à sua caixa de e-mail, porque normalmente uma coisa que acontece bastante eles mandam um e-mail no 45º dia exatamente, assim, da viagem, e você tem que confirmar a sua viagem até as 10 horas da noite daquele mesmo dia. Então já teve caso, a gente recebeu o e-mail às 5 horas da tarde, sim, e tem que confirmar até as 10 da noite se de fato a gente ia fazer aquela viagem ou não. E isso que o Dalton está falando é bastante importante, que é em relação à comunicação da Herbie com o cliente. Eles costumam mandar a proposta para você por e-mail, em alguns casos, como já aconteceu com a gente recebe também pelo WhatsApp, mas é sempre certeza que é pelo e-mail, às vezes pelo WhatsApp. E aí o que acontece? Às vezes eles encaminham aí a sua opção de fazer o agendamento, né? Ele te traz aí a opção de data para marcar a passagem aérea, e geralmente eles encaminham no período da manhã, às vezes até no início da tarde, e você tem que responder geralmente até às 10 horas da noite. Ou seja, se você não acompanha o seu e-mail, tem que tomar esse cuidado, porque se passar, já era. Aí você volta novamente para aguardar o agendamento da Herbie. Então, conforme o Dalton falou, você pode receber aí essa opção de agendamento até 45 dias antes da sua primeira data, que você colocou lá no formulário como uma das suas opções. E se dentro desses 45 dias você não receber nenhuma confirmação da Herbie, é necessário sim entrar em contato com eles para verificar, e como já aconteceu algumas vezes com a gente. É isso aí. Então, falando desses 45 dias, você recebe esse e-mail, né, para você poder confirmar ali o voo. Então, nesse e-mail que você vai receber, né, a data e o horário que o seu voo vai partir e a data do retorno também. A companhia aérea, já vem tudo ali escrito nesse e-mail. Assim como acontece com alguns pacotes, né, que você tem também o voo de ida e volta, mas tem os voos internos, como o nosso pacote para Tailândia. Nós vamos até Bangkok, mas depois a gente tem uma outra passagem aérea lá dentro do país mesmo, que faz parte aí do pacote que nós compramos.
É isso aí, então você recebe todos os voos que estão inclusos no seu pacote ali para você poder confirmar ali se de fato você vai viajar ou não. E normalmente também já vem, né, o número do voo, para você poder usar depois aquele código e fazer o check-in na companhia aérea. E aí isso aqui é uma outra dica que a gente vai dar para vocês, que é, normalmente as companhias aéreas, né, 48 horas antes do voo, elas já liberam lá o aplicativo para você poder fazer o check-in, para poder escolher o assento e tudo mais. O que a gente recomenda é, como os 45 dias você já vai receber qual que é o nome da companhia aérea, já baixa o aplicativo dela e quando der 48 horas antes do voo, já tenta fazer lá o seu check-in. Por quê? Quando a gente recebe lá o código do voo, já teve casos, né, da gente colocar o código de voo lá no aplicativo fazer o check-in e a companhia aérea aparecer que não encontrava aquele voo, que aquele voo era inexistente. E aí a gente teve que entrar em contato com a Herb lá no chat deles. Isso foi super rápido, né? A gente entrou em contato com eles no chat, falou que a gente não estava conseguindo fazer o login lá fazendo check-in no aplicativo da companhia aérea. E aí eles foram lá e mandaram um outro código, que era o código de fato que conseguia fazer lá o check-in, e aí deu tudo certo, gente. Mas para reforçar, não basta só receber o e-mail com as datas da Herb, né? Você tem que fazer o aceite. Então lá no próprio e-mail você clica e ele te direciona para a página da plataforma, né, da Herb, e lá você faz realmente o aceite, que seria aí a confirmação. E uma vez que você aceita essas datas de voo, não tem mais como você fazer alteração depois. Uma vez que é aceite, você agora vai ter que viajar naquela data. E esse é um dos contra aí referente a esses pacotes promocionais da Herb. Essas datas, você tem que ter uma certa flexibilidade, porque a gente, na maioria das vezes, a gente coloca lá as 3 opções de datas, mas nunca, né? Nesses todos os pacotes que nós compramos, as opções da Herb bateu exatamente com a data que nós colocamos. Geralmente próximas, mas nunca foi de fato com a data que a gente colocou. Então isso é algo que você tem que se policiar, porque você tem que ter essa flexibilidade. A maioria das pessoas que precisam tirar férias tem que ter aí ser um pouco mais flexível no trabalho para você fazer esses ajustes. E é claro, por experiência própria, não adianta você agendar as suas férias sem antes ter essa confirmação, ou seja, o recebimento desse e-mail para você conseguir se programar. É isso aí, gente. O preenchimento do formulário com a sua intenção de data não é certeza de que você realmente vai viajar naquela data. Então não adianta já marcar férias para aquela data ali sem de fato ter a confirmação do voo. Só depois que você tiver a confirmação do voo e fazer o aceite. Fazer o aceite, aí sim você pode marcar férias na sua empresa, poder agendar ali os seus horários aí para poder tirar essas férias, poder viajar, que aí sim já é certeza da viagem, tá? Antes disso, nada é certo ainda, tá, gente? E aí, continuando aqui, falando um pouco mais dos voos, também comentar sobre outra coisa que a gente passou aqui numa viagem que a gente fez, né, pra Argentina e pro Uruguai. A gente tinha voos internos lá pra Argentina, então a gente ia do Brasil pra Argentina. Da Argentina, depois a gente pegava um voo pro Uruguai, né? A gente ficava 3 dias na Argentina, pegava um voo pro Uruguai, ficava mais um tempo no Uruguai, e de lá a gente voltava pro Brasil. Tudo com a mesma companhia aérea. E aí o que aconteceu foi que a gente foi pra Argentina normalmente, passou nossos 3 dias lá, e aí quando a gente foi pra pegar o voo pra ir pro Uruguai, a gente acabou perdendo esse voo, né? Então a gente chegou atrasado de fato lá no aeroporto e perdeu o voo. E isso não adianta reclamar com a Herb, até porque a culpa de ter perdido o voo foi nossa, né? Nós nos atrasamos para chegar no aeroporto, sabendo que tem que chegar com bastante antecedência, porque tem a questão do check-in. A gente ainda estava naquela época de prestar contas da documentação referente à Covid e tudo mais. E isso, como a gente sabe, é um show para as companhias aéreas, né? A partir do momento que você não se apresenta no horário para fazer o check-in e passar lá pelo raio-x, automaticamente a companhia pode cancelar todos os voos que você tinha referente àquele pacote. Então aí nesse caso a gente perdeu tanto o voo que a gente ia para o Uruguai, né, quanto o voo também do Uruguai de volta para o Brasil. Isso aconteceu porque, na verdade, era tudo a mesma companhia aérea, isso era uma política da própria companhia, não era do Herb. Então, a própria companhia tinha lá a regra dela de que se você tivesse vários destinos de um voo e você perdesse um desses, ela cancelava todos os demais. Então, nesse caso, né, o que a gente fez foi ir por meios próprios, né, da Argentina para o Uruguai, então a gente pegou um barco até lá, e aí o que compete a Herb, que era o hotel que a gente tinha lá no Uruguai, estava tudo certo, estava reservado lá. Sim, ou seja, as regras do pacote ela conseguiu manter, e isso eles são bem claros. Inclusive, deram a opção de talvez eles mesmos verificarem com o hotel se podia fazer uma alteração de data. Mas isso vai depender com o atendente que você falar, porque na época que nós perdemos o voo, nós entramos em contato via chat com a Herb, onde o atendente foi muito atencioso, deu todas essas explicações e falou talvez de verificar essa possibilidade do hotel. Mas aí a gente procurou meios próprios de ir para o Uruguai e depois voltar para o Brasil e deu tudo certo. Tanto que o nosso hotel, que estava marcado, agendado lá no Uruguai, a gente conseguiu usufruir normalmente
com o nosso pacote. Nós só tivemos esse prejuízo, mas aí de certa forma foi por nossa conta. E também, né, além desse voo na Argentina, nós também perdemos o voo no nosso retorno de Orlando para o Brasil, na verdade Miami, né? Mas lá, como era a companhia aérea brasileira Latam, né, brasileira e chilena, ela permitiu que nós fizéssemos uma remarcação. Isso é da política da própria empresa. Então nós perdemos o nosso voo, que fazia parte do nosso pacote, mas com a própria Latam nós conseguimos remarcar para o dia seguinte e voltar normalmente para o Brasil sem nenhum custo. E mais uma outra dica que a gente dá também é, assim que você receber todas as confirmações de hotel, de avião, do seu pacote ali com a Herb, imprime tudo isso e leva consigo na sua viagem. Isso porque, né, a gente nunca teve nenhum problema de fato com o hotel em todas essas viagens que a gente fez. Porém, quando a gente chegou na Argentina lá, a gente foi fazer o check-in no hotel, eles não encontraram nossa reserva logo de cara. A gente não ficou preocupado nem nada assim, mas a gente estava com todos os documentos ali comprovando que a gente tinha aquela reserva pro hotel de fato. E como a gente chegou bem antes do horário de check-in também, a gente aproveitou para dar uma volta na cidade. Então a gente foi lá no hotel só para poder deixar nossas malas ali na entrada, no galpão. E aí a gente falou com eles, não tinham encontrado nosso pacote, a gente mostrou o comprovante da Herb ali, que tinha todos os dados do pacote. Eles ficaram com esse, a gente saiu para conhecer a cidade, e quando a gente voltou já estava tudo certo, eles já tinham conseguido falar com ela, não sei o que aconteceu, mas já estava tudo certo, nosso quarto já estava reservado e estava tudo certinho lá. Então a gente recomenda, né, que você sempre leve esses documentos para poder provar ali alguma coisa caso precise, né? Mas esse foi o único caso que a gente teve que mostrar esse documento de fato, né, no hotel, porque eles não encontraram pelo menos logo de cara ali o pacote. Com o nosso nome. E isso é algo que a gente precisa fazer em todas as viagens, né? Se possível, leve tudo impresso ou um arquivo digital no seu celular, justamente para comprovar a compra de todos, né? A Herb, sempre quando depois que você faz a confirmação dos voos, 30 dias antes da viagem, ela te manda os vouchers, tanto do voo como do hotel, todos com um código para você apresentar tanto na companhia aérea, como também no hotel onde você vai ficar hospedado. Então isso, por via das dúvidas, é sempre bom levar para garantir e evitar qualquer tipo de problema, né? E outra coisa que gera muitas dúvidas nas pessoas é referente também à questão da hospedagem. O que você precisa prestar atenção é nos detalhes do seu pacote, porque na maioria das vezes a gente vê lá aquele preço barato, que está incluso aí as passagens aéreas, o hotel, em alguns casos o carro também, mas observe que alguns hotéis eles têm taxas extras, né, que não estão inclusas no seu pacote. Isso acontece muito nos Estados Unidos, lá onde eles costumam cobrar a taxa de resort, o que não está incluso nos pacotes da Herb. Aconteceu conosco nessa última viagem, tanto para Miami como para Orlando. Em ambos os hotéis que nós ficamos, tinha lá a taxa de resort, que eles cobram diretamente do cliente e não está incluso no pacote. E lá, por ser em dólar, acaba sendo um valor um pouco mais alto. E o que tem também na maioria dos hotéis aí também, às vezes, é uma taxa, meio que um calção, uma precaução aí do hotel, durante o período que você vai ficar hospedado, mas que geralmente ele acaba que fazendo um reembolso ou ressarcimento no final da sua hospedagem, né? Então, só para explicar melhor o que aconteceu assim, lá nos Estados Unidos a gente ficou em 2 hotéis, um em Miami. Esses de Miami, né? Na verdade, todos os Estados Unidos, eles cobram ali uma taxa de resort, apesar de você não estar no resort, um hotel assim, mas todos os hotéis cobram essa taxa de resort e ela é paga ali na hora. Mesmo se você fizesse a sua reserva do hotel pelo Booking, alguma outra coisa assim, você teria que pagar essa taxa lá no hotel na hora. Né? E alguns, inclusive, não aceitam em dinheiro, tem que ser no cartão de crédito. Isso, então essa taxa ela, geralmente é cobrada por pessoa ou por quarto, depende do hotel, e é por dia, então normalmente são, sei lá, $7, $8 por dia. Então o tempo, né, que você vai ficar hospedado ali vai influenciar no valor final que você vai pagar dessa taxa. Aí, isso foi mais em Miami, quando cheguei em Orlando, a gente, além da taxa de resort ali, a gente também teve que pagar uma calção de $100. Então esse calção a gente pagou ali na entrada $100, para caso a gente danificasse alguma coisa no quarto e tudo mais. Só que quando a gente vai fazer o check-out, né, eles vão lá e devolvem esses $100 de volta pra gente. Então realmente não é um valor que a gente paga, né, a mais pra estadia. A gente só coloca ali como calção para eventualmente quebrar uma televisão, um ar-condicionado, alguma coisa assim. Beleza, nos Estados Unidos aconteceu isso. Na Argentina tem uma taxa, na verdade, do governo. Então, uma taxa governamental que a gente pagou. Como se fosse um imposto. Como se fosse um imposto daí de estadia, de turismo, né? Que também é cobrado só no hotel mesmo, não tá incluso em nenhum pacote, nem mesmo quando você faz a reserva do hotel pela internet. Mas ele é bem baratinho, né? A gente pagou nem 4, 5 reais, assim, por essa taxa pelos 3, 4 dias que a gente ficou lá hospedado, né? Hospedado. No Uruguai a gente não teve que pagar nenhuma taxa, né? Do hotel, já tava tudo teve também incluso. Lá nos Estados Unidos, em um dos hotéis, se eu não me engano, acho que foi em Orlando, tem também o estacionamento. Lá você vai ver na descrição do hotel que tem vaga para carro e tudo mais, mas eles cobram lá direto do cliente, então não está incluso
no valor do pacote também. Então, resumindo aqui o vídeo, né, que nem a gente comentou, o Herbie não é um golpe, né, realmente eles cumprem com o que eles proporam ali no pacote, né, seja no hotel, na estadia, no avião, né, tudo que a gente contratou, a gente teve, de fato, isso na hora que a gente foi fazer nossas viagens. Teve uma dificuldadezinha ali, talvez, pelo time da pandemia, né? Pelo fato de ficar postergando a viagem várias vezes. Mas, de novo, isso não foi necessariamente a culpa da Herbie, foi mais uma questão da pandemia e das fronteiras que fecharam, né? Então a gente teve que postergar nosso pacote várias vezes. Mas nós conseguimos fazer várias viagens com ele, já temos várias viagens programadas em que tá tudo certo, a gente tem todos os nossos vouchers aqui, tudo certinho para fazer essas viagens. Bom, então não sei se foi sorte, mas até o momento nós não tivemos nenhum problema com a Herbie. Nós, inclusive, também recebemos e-mails agora nesse finalzinho de ano, né? Nesse segundo semestre, postergando aí o prazo dos nossos pacotes que nós teríamos aí para o próximo ano e também com a opção de cancelamento ou de carta de crédito. No momento a gente optou só por estender mesmo o prazo porque nós não íamos conseguir fazer essas viagens esse ano. Então é claro, talvez nós tenhamos tido aí um pouco de sorte em relação às nossas compras com a Herbie. Isso pode ser que tenha talvez sido diferente com algumas pessoas. Então seria até interessante você que está vendo esse vídeo comentar também aqui embaixo quais foram as suas experiências que vocês tiveram com a Herbie. Foi de sucesso, foi bacana, deu tudo certo assim como aconteceu com a gente e que também pode ser tema para um nosso próximo vídeo, falando aí um pouco de outras experiências também com a Herbie, né? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, já comenta aqui embaixo o que você achou, já curte e segue nosso canal aqui, que aqui no De Viagem Marcada a gente tá sempre trazendo novos vídeos aqui com dicas de viagem, de roteiros, né? Nossas experiências nas viagens que a gente faz aí ao redor do mundo, trazendo bastante coisa legais aí pra vocês. Então já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificação para ser notificado sempre que a gente postar um vídeo novo aqui no canal. Sim, nos acompanhe também nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde você fica por dentro de tudo e em tempo real.